Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite do professor Leandro Dias, para estar fazendo parte desse evento. Agradecer ao professor Laércio, que estou tendo a oportunidade de conhecê-lo aqui na organização desse evento. Bem, sou professor, a minha formação é toda em História, da graduação até o pós-doutorado, né? E além, né, da minha atuação acadêmica com a produção, né, de textos, livros publicados, artigos, enfim. Eu também tenho minha identidade secreta, digamos assim, né, que de vez em quando vocês podem me ver nos filmes, nas séries, nas novelas. Então, eu também atuo, né, na questão das artes cênicas. Já escrevi textos, já ganhei até prêmio, na época, o prêmio Mambembe, que era um importante prêmio para autores, para atores, autores, enfim. Então, eu milito nessa área artística até mais tempo do que nas salas de aula. Comecei a minha carreira artística em 86, 1986, então tem tempo aí, né? E nas salas de aula, eu comecei a dar aula em 96, ano que vem vou estar fazendo minhas bodas de prata na educação. Trabalhando com o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Então, nessa grande militância, algumas coisas me inquietaram ao longo da minha história. E essa breve fala, eu quero chamá-la de que história é essa? A reflexão em cima de uma das disciplinas que é tida como a mais chata da escola. Se você fizer uma pesquisa, talvez muitos alunos vão falar: pô, mas história é chata dessa. Pô, ficar falando só negócio antigo, coisa né, de museu. Pô, quero saber do hoje, né? Quero saber de futuro. E aí eu comecei a pensar, né, o que faz a história ser considerada uma disciplina chata. Comecei a pensar sobre isso e lembrei das primeiras discussões que a gente tem na faculdade. Eu lembro que quando eu entrei, foi em 1991, eu entrei na graduação lá na UERJ, e uma das primeiras aulas, introdução aos estudos históricos, pergunta lançada pelo professor: história é ou não é ciência? E te digo, sem dar spoiler, mas já adiantando, que ao final do curso, essa pergunta ainda ressoou. E a resposta sempre foi um pouco fluida, sem muita segurança. Por quê? Porque o paradigma de ciência, até então instituído, e de certa forma respeitado, parece que ainda está meio cristalizado daquele final do século XIX, início do XX, aonde, para ter a legitimidade e o estatuto de ciências, deveria seguir o modelo das ciências da natureza, as ciências da matemática, né, a física, aonde na questão empírica, né, você, a partir de experiências repetidas, você comprovaria a tese levantada. As ciências humanas, elas nascem com essa dificuldade, porque como repetir um evento histórico? Impossível. Em história, nenhum fato se repetirá. Por quê? Porque pode ter semelhanças, pode lembrar, mas nunca será a mesma coisa. Os personagens mudam, ou às vezes, mesmo que sejam os mesmos personagens, as situações, os contextos, as motivações são diferentes. O ser humano é volúvel, instável, e está sempre se modificando. E, com isso, a história não tem como seguir esse paradigma da experimentação. Qual foi o caminho utilizado pela história para se legitimar como ciência? Trabalhar na chave do positivismo. Né? Então, só é verdade aquilo que eu posso comprovar. E qual a forma de comprovar? A partir dos documentos oficiais. Então, essa foi uma forma que a história, né, começou a caminhar e ser aceita como uma ciência. Muito embora a história a gente já conhece e ela é praticada desde lá da antiguidade. Mas com esse rigor para ser reconhecido pelas academias e pela cientificidade que veio, sobretudo, se tornou muito forte a partir, né, do darwinismo, né, e das teorias de Newton, enfim, toda essa efervescência da ciência, a história precisava encontrar uma legitimidade própria. E nesse caminho do positivismo,
de ter como fonte e o Estatuto de Verdade estar ligado a um documento oficial passou a ser o norte, o nosso paradigma científico. E essa questão começa a ser bastante questionada, uma questão questionada pela Escola dos Análises, nos anos 30, um movimento na França que começa a propor novas fontes para que a história não ficasse tão aprisionada a essa questão do documento oficial. E aí só abre uma janela rapidinho. Vocês já ouviram falar em gato no futebol? O que é um gato no futebol? É aquele jogador que tem uma idade maior, mas na certidão de nascimento dele consta que ele tem menos idade. A certidão de nascimento é um documento oficial, mas que pode também sofrer alterações. Então, não foi pensado isso lá na Escola dos Análises, mas estou trazendo aqui para a gente pensar que nem sempre o documento, mesmo com o selo de oficial, pode, de fato, trazer a verdade. Essa é uma questão que começa a ser pensada lá pelos historiadores, pesquisadores dos análises, a propor novas fontes. Isso permitiu, por exemplo, uma renovação de uma história política e da história cultural. A percepção, a partir daí, e depois numa segunda geração, com Brodel, e sobretudo numa terceira geração, outras fontes podendo ser utilizadas, como fragmentos de cartas, músicas, objetos antigos, vestuário. Quantas possibilidades abertas nesse novo campo para a gente fazer a análise da história. E, sobretudo, com Foucault, que nem era historiador, mas um filósofo que transitou por várias áreas, pela sociologia, pela antropologia, nos propõe algo que a maturidade acadêmica me trouxe, a ideia da subjetividade da verdade. A história que ensinamos nas escolas ainda é extremamente positivista. Estamos no século XXI, mas muitas vezes o estatuto de verdade está nos livros didáticos. E qual é essa verdade articulada nos livros didáticos? Tem os interesses políticos de quem organiza o Ministério da Educação, quem permite que os livros sejam distribuídos aos milhões pelo Brasil inteiro. Então, acaba criando essa ideia de que o Estatuto de Verdade está contido naquele livro. E o Foucault traz essa inquietação. O que é verdade? Alguns críticos, alguns colegas falavam, mas quando você segue nessa linha da subjetividade da verdade, você está negando o fato histórico. Não estou negando o fato histórico, mas entendo que todo fato histórico ele pode ser percebido por diversos e plurais olhares. E cada um vai construir uma narrativa a partir da sua intencionalidade política, ideológica. O fato é o mesmo. Não negamos a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, mas qual a intenção, qual o objetivo daquela invasão à Bastilha visto por alguém da burguesia? Qual o objetivo e a intenção daquela invasão visto por alguém da nobreza? O fato é o mesmo, mas as visões são bastante plurais. Essa é a ideia da subjetividade da verdade. Ninguém pode, de fato, se apregoar dono dessa verdade e perceber que a história deveria ser levada para as salas de aula como essa grande guerra de narrativas. É isso que impulsiona essa construção da história, que não é uma disciplina do passado. Não, é uma disciplina do presente. Porque hoje, aqui, nesse momento, no dia 9 de setembro, já estamos até no futuro, né? Vou mostrar para vocês, num estudo de caso, como a história vai sendo construída. E sempre no tempo presente. E sempre com uma intencionalidade para balizar ou para direcionar o conceito de verdade, o que se pretende ser como verdade.
Eu fico muito feliz que essa abertura de possibilidades de novas fontes, que a história cultural trouxe, me permitiu o meu próprio desenvolvimento acadêmico, porque o meu objeto de estudo são as escolas de samba do Rio de Janeiro, em conexão com o momento político das escolhas que fiz, dos recortes temporais que fiz. Então, eu falo da Portela, nos anos 30 e 40, e não tem como dialogar com a Era Vargas. Por isso, eu intitulei minha dissertação de mestrado de O Estado Novo da Portela. Recebi muitas críticas em relação a isso, porque, então eu estou reforçando que também foi ditadura na Portela? Não. Mas aquele momento de um nacionalismo sendo exacerbado, as escolas de samba de uma maneira geral, mas a Portela principalmente, e que vai ser heptacampeã, ela cria um modelo. Ela cria o modelo do que era a escola de samba, negociando, estando próximo dos valores que naquele momento estavam sendo praticados pelo Estado Novo. Depois trabalho com os anos 60 e a emergência de uma história do negro no Brasil diferenciada, que quem acaba trazendo são os acadêmicos do Salgueiro, com artistas plásticos da época, né, falando de Chica da Silva, Chico Rei, Zumbi dos Palmares, personagens que até então eram pouquíssimo conhecidos na história brasileira. E no pós-doutorado, a minha questão foi os anos 80 e os enredos políticos. Como a emergência, né, da redemocratização do Brasil impactou também nos desfiles de escolas de samba. E, para isso, as minhas fontes são as letras dos sambas enredo, as sinopses desses enredos, e até mesmo, como eu gosto de história oral, avancei para as antigas gravações da Globo, da Manchete, utilizo os comentários, as narrativas e os silêncios para pensar como que isso era transmitido, né, para o grande público. E aí, só uma rapidinha lembrança disso. A Mocidade estava fazendo um desfile em 1980, chamado Tropicália Maravilha, e no seu carro alegórico final aparecia a palavra anistia. 1980. O Léo Batista, que era o âncora naquele momento, a imagem gritou na tela. Léo Batista ficou 30 segundos mudo. Ele não conseguiu articular nada, nem de falar. Que belo carro alegórico. A palavra praticamente deixou ele atônito. E eu acho que, não sei se foi uma implicância do editor de vídeo, né? Porque a imagem gritou e o âncora emudeceu. Então, muitas vezes, o silêncio fala mais do que 1000 palavras, né? E, no caso, a imagem mostrou o incômodo daquele momento, de algo que estava na ordem do dia da política. E aí eu faço toda ao longo, né, da década de 80, como que essas questões foram aparecendo. Mas, voltando aqui, acredito que a história deve ser pensada nas salas de aula com essa inquietação, ou no que eu chamo de metodologia de chutar o pau da barraca. E aí eu queria apresentar para vocês um breve estudo de caso a partir de umas imagens. Se a gente pensa em independência do Brasil, não tem nem o que discutir. Essa é a grande imagem que aparece para nós, ok? E desde pequeno, desde massinha 2, tesourinha 3, papelzinho picado 4, essa é a imagem referente para dizer a independência do Brasil aconteceu assim, como se fosse, aconteceu, alguém tirou uma foto, uma selfie, né? Mas ninguém tinha falado para mim, nenhum professor em nenhum grau de escolaridade tinha falado quando foi pintado esse quadro. Vocês sabem? 1888. Peraí, mas a independência não foi 1822? E esse delay de 66 anos? O pintor não estava vivo, não estava presente, né? Que narrativa é essa que Pedro Américo se apropriou para fazer esse quadro? Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. E pesquisando, eu vi que Pedro Américo ele ganhou uma bolsa de estudos do Império Brasileiro, né? Dom Pedro II, e foi estudar na Europa, em Paris, Belas Artes. E, com certeza, ele teve contato com Ernest Meunier.
Esse quadro aqui, de 1875, é quando ele fica pronto, ele começa a ser pintado em 61, mas em 75, Ernest Meunier vai retratar uma batalha de 1807, onde Napoleão Bonaparte, a Batalha de Friedland, né? Onde Napoleão Bonaparte, ali ao centro, no cavalo branco, não com uma espada, não ergue uma espada, mas ergue um chapéu, e reúne em torno de si, militares. Esse quadro, com certeza, Pedro Américo teve contato, visitou os ateliês, conheceu esse estilo de pintura, que vai estar muito próximo do que a gente estava vendo agora há pouco com a independência do Brasil. Não lembra? Ok. E uma outra imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, de um outro quadro mais próximo da independência, 1844, Morro produz essa tela. Espera aí, mas cadê os militares? Onde estão os dragões da independência? Tem criança ali, tem gente se abraçando. Ué, por esse quadro, a gente poderia pressupor que a independência foi um projeto comemorado pelas classes populares. E aí eu volto à seguinte questão, ainda voltando aqui para o clássico, né? O quadro que a gente conhece. E volto ao conceito de invenção das tradições, que também deveríamos pensar quando a gente estivesse falando sobre os nossos alunos. Qual a data escolhida para ser a data da independência? 7 de setembro. Ok, mas por que não 9 de janeiro, no dia do Fico, onde cerca de 15 mil pessoas entregaram um abaixo-assinado para Dom Pedro, pedindo que ele não voltasse para Portugal? Desconfio de que tinha muito povo. Era um desejo popular. Então, será que era bom sublinhar isso? Ou era melhor sublinhar o herói destacado, militar? Bonaparte não precisava provar nada a ninguém, digamos assim, então levanta o chapéu. Dom Pedro ergue a espada. Esse simbolismo, essa questão, vem dessa ideia de uma invenção, né, de uma tradição inventada. É 9 de janeiro, mas poderia ter sido 8 de dezembro, quando Dom Pedro foi coroado e aclamado. Por que não? Por que 7 de setembro? Razões que a gente pode imaginar, né? Agora, só uma curiosidade, dizem que Dom Pedro estava com uma diarreia profunda nessa volta, né? Isso, por muito tempo, ficou como uma anedota e ganhou agora as páginas dos livros. O Laurentino Gomes coloca isso, né, no primeiro capítulo de 1808. A diarreia de Dom Pedro, eu falo isso nas salas de aula e coloco reticências. De fato, se ele estava com colite e parava o tempo todo, e não estava com esse grupo todo, estava montado numa mulinha que aguentava o tranco de subir a serra das Araras. Se ele estava com essa colite e no meio, entre precisou obrar, como eles falavam na época, entre um e outro, chegavam as cartas, ele foi ler e eu até brinco, né? Assim, naquela dor, naquela cólica. Se ele gritou numa dessas coisas. Isso não vai ficar assim, eu não vou voltar para Portugal. Independência ou morte? É provável que a gente chegasse à conclusão de que o Brasil tenha nascido de uma reticência. Façam as suas leituras. Talvez faria todo sentido na nossa história. Mas o que eu quero dizer é que talvez, não sei se mais importante é a diarreia, a escolha da data, ou o porquê dessa construção narrativa, porque o quadro é arte e é narrativa também. Não escrita, mas é uma narrativa. E aí eu penso o seguinte, por que não, nas salas de aula, ao invés da gente dar aquela verdade embaladinha, pronta para o aluno, não trabalhar com desembrulhar esse pacote e pensar por que algumas versões narrativas se tornam predominantes e outras são jogadas para debaixo do tapete. E aí eu penso, essa história poderia ser muito mais rica, mais dinâmica, se a gente começasse a perceber que ela é construída a cada dia, a cada momento. Talvez até nos tornássemos mais vacinados
em relação às fake news, porque a gente sempre ia fazer a pergunta fundamental: qual é a fonte? Qual a intenção? Por que que isso foi produzido dessa forma e, no caso, reproduzido até os dias de hoje, até numa novela recente que passou? O grito do Ipiranga voltou a ser esse, heróico, a Dom Pedro, com os seus cavaleiros, que nem existiam na época. Os dragões da independência é uma construção posterior a 22, não a 1888. Mas dar Estatuto de Verdade a um fato com um quadro de 66 anos depois é, no mínimo, instigante para a gente pensar o que é a verdade. Então, esse talvez seja um caminho assim do que eu penso, né, de instigar para a gente levar aos nossos alunos. Que história é essa, Guilherme? Que história é essa, Laércio? Que história é essa, Adriana? Que história é essa, Leandro? Ok?